O Cá Entre Nós, gente, só está começando. Apertem os cintos, que esta comendadora pelo mundo acabou de chegar. Esse programa está sendo transmitido pelo canal Ricos em mais de 450 canais digitais, plataformas digitais do sistema IPTV. Oi, Betinho Alves, boa noite. Estou assistindo aqui no YouTube. Oba, obrigada. O que é IPTV, gente? É um novo conceito de transmissão televisiva através da internet. Aquela TV antiga, sabe, que você ficava ali, aqueles canais antigos, aquilo acabou. Hoje, essa é a nova maneira de se assistir o que está acontecendo pelo mundo. O sinal ele é gerado aqui, ó, no nosso estúdio aqui do canal Ricos, e enviado ao servidor. E do servidor ele é distribuído para mais de 450 listas e add-ons do Brasil e fora do Brasil. O que é um add-on? Ele é como um aplicativo, um app, que tem um agregado de canais e séries, e o canal Ricos está nesta grade de programação usado no sistema Android. A lista já é mais usada em TV Smart, onde não há o sistema Android. Quero agradecer ao administrador do add-on Kraken, que também, a partir da semana passada, começou também a nos dar visibilidade. E, bom, hoje a conversa vai ser Let's Talk. Today we're gonna start talking in English, a British way or an American way. Yes. Hoje a nossa conversa vai ser sobre língua inglesa. Uau! Você tem dificuldade? Como é que você tem lidado ao longo da vida? Eu conheço tanta gente que fala para mim, poxa, Regina, eu tento e não consigo falar inglês. Os seus problemas acabaram? Uhul! Mas, antes da gente começar e antes de vocês conhecerem a nossa convidada da noite, que é... Vocês vão babar. Eu tenho uma surpresa para vocês. Solta o som, DJ! Ops, não. Solta o vídeo, DJ. Fique tranquilo, o orçamento será entregue no prazo. Karen, esse é o Paul, do escritório de Nova York. Oi, muito prazer, sou a Karen. Hello, I'm Paul. Nice to meet you. Do you speak English? Well, No! Acho que agora você vai ter que arrumar um tempinho para estudar inglês. Que confusão, não é? Ainda mais no mundo empresarial. Eu queria mandar primeiro um beijo para a Policena de Belo Horizonte, obrigada. O Balim está por aqui também, boa noite, querido. Está dando boa noite aí para o Júlio, do canal Ricos. Aliás, antes de eu começar também, quero agradecer ao Júlio, né, do canal Ricos, que, gente, até bolo de milho verde hoje tinha, quando a gente chegou aqui no estúdio. Prendado, hein? Bom, mas vamos lá. A nossa convidada de hoje, ela chama-se Glauci Fontenelle. Será que ela é amiga, irmã, parente da Antônia Fontenelle? Será? Vamos saber. Mas voltando um pouquinho, eu falei para vocês sobre essa cena desse filminho, que é complicado no mundo corporativo você não falar inglês, né? E em viagens, enfim, o mundo, até na internet hoje, quando você não sabe os termos, como é que você vai trabalhar na internet? Então, é sobre isso e mais um pouco que nós vamos falar. A Glauci, gente, ela é uma paulistana da Gema e pensa numa mulher que fala um inglês como se fosse nativa. E ainda ela pende, você pode pedir, dá para você falar o inglês americano, like, oh, please, fala o inglês britânico. Oh, yeah, no. Ela consegue transitar, né, de um lado para o outro. É muito legal.
E nós estudamos juntas na faculdade de tradutor e intérprete. Ela é sensacional, é uma moleca, eu também sou, né, gente? A gente viveu altas histórias, muito legal mesmo. Uma das histórias, gente, ela tem uma verve, assim, ela tem uma queda para imitação e principalmente imitar os professores. Então a gente tinha que fazer esquetes, a gente fazia pecinhas de teatro, enfim, gente, foi uma época maravilhosa na faculdade. A gente aprontava como moleques. Mas tudo isso, encenação, esquetes, ida ao teatro, a gente se organizava, íamos beber a nossa bebidinha de sexta-feira, e era uma viagem, era muito gostoso. E eu estou muito feliz. Oi, Balim, parabéns, Regina, sucesso cada vez mais para todos vocês. Mas agora com vocês, ela, Glauci Fontenelle. Com vocês. Oi, Glauci. Oi, Regina, tudo bem? Tudo bem, seja super bem-vinda. Estava morrendo de saudade de você. Também, amiga. Muito bom, muito legal estar aqui. Muito obrigada por ter me convidado para participar do seu programa novo. Então, gente, a Glauci, ela morou nos Estados Unidos. Você que tem vontade de fazer intercâmbio, eu não sei bem direito como ela morou nos Estados Unidos, foi por intercâmbio. Conta pra gente um pouquinho. Primeiro, eu já entendi que você nasceu em São Paulo, é da Gema, cresceu em São Paulo e um dia você decidiu pôr uma mochila nas costas e seguir para a América, é isso? Conta pra gente como foi essa experiência. Foi o seguinte, eu fiz o curso, minha primeira faculdade foi o curso de administração de empresas. E sempre é pedido o inglês fluente. Só que eu, com 20 anos, ainda não tinha inglês. E estava precisando, já ia me formar com 21, 22 anos. E também porque eu não era muito, ainda não sou, né, muito conformada com a nossa vida aqui no Brasil, o jeito que as coisas são. Eu queria mais, eu queria sair daqui, eu queria ver outras coisas, aprender e dominar essa língua para poder subir de cargo numa empresa, né? Eu já trabalhei em várias empresas na área administrativa e sempre era pedido em inglês, como vocês viram aí no videozinho, né? E aí eu terminei a faculdade, passou um tempinho, eu decidi sair do Brasil por um tempo para aprimorar o inglês, já que eu já tinha estudado aí por 4 anos inglês. Eu fui como au pair, né, como babá. Existe um programa, né, regulamentado pelo governo americano e eu fui dessa maneira. Eu passei 1 ano e meio lá fora, estudei, convivi com as famílias, com crianças, e pude melhorar a compreensão auditiva, a pronúncia e aprender mais ainda, um pouco sobre a cultura também. Legal, a Márcia Assunção. Boa noite, meninas lindas. Obrigada pelo lindo. Vou até arrumar meu cabelo aqui. Ô, Júlia, a gente tá bonita mesmo? O Júlio fez assim, ó, tá bom? Estamos mandando falou, bem. Né? Bom, é interessantíssimo você falar sobre o au pair. Sim. Porque olha o que aconteceu comigo. Esse negócio da pandemia me deixou presa em casa. Sim. E eu não gosto de TV normal, né? Por isso que é bom você estar do outro lado e se acostumando com programas como o nosso. David Alves, sempre estou ligado em vocês, mas ultimamente estou assistindo pela TV Box. Sucesso sempre. Uau, que demais. Muito obrigada. Então, Glauci, uma coisa que eu comecei a ficar viciada, tem um canal no YouTube de uma menina que conta as histórias que acontecem com as meninas que foram para o au pair. Sim. Como é que é? Explica um pouco como é que é esse sistema au pair, se ele ainda continua agora durante a pandemia. Como é que está isso? Conta pra gente como é que foi isso, quando você decidiu qual é o caminho do au pair. Existe um limite de idade, né? Para os Estados Unidos, por exemplo, que é para onde eu fui, existe um limite de idade, na época era de até 26 anos. Então eu fui já com 26 anos completos. E você precisa fazer entrevista em inglês, você precisa fazer formulário. Agora você faz tudo isso digital, as pessoas, você coloca o seu perfil disponível para as famílias te contratarem, né? Mas é um programa do governo? É um programa do governo, americano. Isso, Okay. isso. Você tem um visto específico
para essa função, que é o J1, e você também recebe um salário, né? Um valor, é uma ajuda de custo, não é um salário, não dá para ficar rico, mas é Você uma tem que ajuda de pagar a custo. passagem? Tem, dependendo da agência para onde você for, a passagem já é incluída no preço, né, do programa, ou não. Mas na época que eu fui era um dólar considerado alto, estava R$3 mais ou menos. Não é muito caro o programa, né? Mas hoje acho que... Ou seja, você tem que pagar para uma empresa. você contrata uma fazer agência. tudo isso, uma agência. Isso, e eles fazem essa intermediação, né? Eles têm o sistema para fazer a intermediação das famílias com a candidata e também providenciar a documentação junto ao governo americano. Tá, e aí então você decidiu, entrou no Isso. sistema, e aí você voou, você foi morar onde nos Estados Unidos? Eu fui morar em Illinois, perto de Chicago. E depois de um ano eu fui para Maryland. São 2 anos, é isso? Do au pair, até 2 anos que você pode Até ficar? 2 anos. Na minha época eu fui para ficar 1 ano e depois eu podia renovar por mais 1 ano. Eu fiquei 1 ano e meio no total. Então, nesse site que eu te falo, a Teacher Glossy é a melhor professora de inglês. Olha, Policiana Linhares Câmara. E é mesmo, vocês já vão saber muita coisa, aguardem. De Belo Horizonte, sim. Obrigada, gente. Legal, querida, obrigada, fofa. Então, uma coisa que eu vejo muito são os perrengues que as meninas passam, os meninos, hoje tem Verdade. meninos Tem que muitos você meninos. passou algum perrengue? Porque assim, gente, você vai para lá para trabalhar numa casa como Isso, babá. Isso. E conta pra gente algumas histórias aí engraçadas ou tristes, não sei. Não, foi um período muito bom, eu me diverti muito lá. A minha primeira dificuldade foi para dirigir, porque eu nunca tive carro aqui no Brasil, aqui em São Paulo, e eu aprendi só para poder dirigir lá. Então, imagina que eu não Ou tive seja, você tem que ter aqui. a carteira de motorista. Isso, eu tenho que ter a carteira de motorista aqui, e depois você vai daqui com uma provisória, e lá você tem que fazer um outro teste. Ah, ok. Né? Então, assim, eu estava morrendo de medo, porque aqui eu não tinha experiência com direção, nunca tive carro. E lá eu fui super tranquila, porque a mãe me mandou mensagem e falou assim para mim: não se preocupa com o carro, porque as crianças vão de ônibus escolar. E eu acreditei. Quando chegou lá, ela falou: nossa, eu tenho uma novidade para você. Aí, o quê? Elas não vão mais de ônibus escolar, é você que vai dirigir para elas. Aí eu, juro. Como assim? Ai, que legal. Eu quase morri de medo. Aí tinha a au pair que estava lá antes de mim, que eu ia substituir, ela me deu uma ajuda com o carro, mas eu fazia várias barberagens. Eu não conseguia nem estacionar. Né? Lá tem aquela faixa diagonal, é só você fazer assim e entrar. Eu não conseguia, eu ficava tudo torto, eu ficava nervosa, mas eu não falava para ninguém que eu não tinha experiência. Você vai dirigir? Sim, dirige, tá tudo certo. Fazia papelzinho para colocar no painel com as direções, caminho de ir, caminho de voltar, porque não tinha celular com GPS como a gente tem hoje. Mas aprendi na raça. Até doía a perna de tanto nervoso. E você foi para cuidar de quantas crianças? Fui para cuidar de 2 crianças. Na época, a menina tinha 13 e o menino tinha 5. Né? Hoje, eles já estão adultos, né? E eles já estão casando. Bom, a Adriana está mandando boa noite, Júlio, e a todos. Muito obrigada. Obrigada. Bom, essa experiência, porque você imagina o seguinte, você sai de um país com toda a sua cultura, e você entra, vamos dizer assim, no âmago de uma outra cultura e ainda cuidando e respondendo pela educação, pelo cuidado de crianças. Sim. Como que era a tua rotina? De manhã, por volta de 9, né? Lá eles estudam, assim, eles entram 9, 9h30 e vão até às 3 da tarde, mais ou menos. Então é um período mais longo do que o que nós temos aqui. Então, de manhã, eu era responsável por dirigir, levar os 2 para a escola. Levava um, depois ia para outra escola e voltava para casa. Então, tinha dias também que eu ia para a faculdade, porque esse programa também ele dá um certo valor, uma bolsa, para você fazer algum curso que você queira no college local, ou fazer alguma coisa que você queira com esse dinheiro. Estudar alguma coisa. É só para estudar, não é para comprar brusinha, viu, gente? Né? É para estudar. Então, eu fiz 2 cadeiras da área de administração, que eu sou formada em administração também, e fiz o inglês para estrangeiros, né, gratuitamente, lá também nesse college.
Então, eu dirigia essas crianças e alguns dias da semana eu ia para a faculdade, depois voltava. Eu podia almoçar, eu fazia a minha própria comida. Eu não passei fome, não engordei, só comendo hambúrguer. Eu fazia a minha comida, o mais parecido com o que a gente come aqui possível, né? Até porque a minha host mother, que é como a gente chama as mães, né, das crianças, ela não tinha hábitos ruins, ela comprava comida mesmo, né? Então, eu podia sair com as minhas amigas na parte da tarde, eu podia ir para a escola, estudar, ir para a biblioteca fazer trabalho, dormir, assistir Friends para aprender. Que legal. Muito Ou bom. seja, foi uma experiência positiva. Foi. Porque eu vejo muito nesse YouTube que eu te falei, eu vejo muitas experiências negativas, né? E existe, acontece né? muito também, Sim. mas que bom que a sua foi perfeita, Sim, né? foi. Agora me diz uma coisa, quando você saiu daqui, então você saiu com o objetivo de aprimorar o seu inglês. Isso. Você já tinha uma base, porque Já. é necessário, né? Sim, sim. Para você, até porque você tem que fazer o TOEFL também. Não Tem foi que fazer necessário. o teste? Não precisa? Só uma entrevista mesmo na agência de intercâmbio, né? Só um teste mesmo. Mas né, eu já havia estudado 4 anos no Brasil, então a ideia era aprimorar para depois, quando voltasse, eu entrasse no mercado de novo, da área administrativa e crescesse. Só que não foi bem assim que aconteceu, no meu caso, tá, gente? Não percam a esperança. Quando eu voltei, aí eu tinha o inglês fluente, tinha experiência no exterior que as pessoas estavam procurando. Aí o pessoal olhava para o meu currículo e falava, mas o seu currículo é muito bom, o seu currículo é ótimo para essa vaga. Eu não vou te contratar, porque você não vai querer ficar nessa vaga? Seu currículo está muito bom? Aí a outra falava, mas você ficou muito tempo fora do mercado. Como que você queria que eu ficasse no mercado e fora dele ao mesmo tempo? Uau. Não dava. Aí eu fiquei frustrada com isso. E aí um amigo meu, Sérgio, se você estiver vendo, um beijo para você. O meu amigo que estudou comigo inglês, ele falou, Blau, por que você não vai dar aula de inglês? Você era boa na escola? Aí eu, sério, amigo? Ele falou, é? Aí eu, então tá bom. Aí comecei a percorrer algumas escolas de inglês. E como eu falava que eu tinha acabado de chegar dos Estados Unidos, o pessoal, né, me agarrava. E eu comecei a trabalhar com as aulas, sem ter experiência, sem ter tido treinamento nenhum. O pessoal, juro por Deus, me deram um livro. Eu falei, não, você consegue. Você consegue. Eu falei, então tá, né? E me virei. E eu venho fazendo isso há mais ou menos 14 anos, dando as aulas. Só que de lá para cá eu já fiz alguns cursos, né? Eu me aprimorei nas técnicas das aulas, métodos. Já trabalhei em várias escolas de rede, aulas particulares, em empresas. E eu gostei muito dessa área, né? Me apaixonei pela língua inglesa, pela gramática, pronúncia e também pela flexibilidade que esse tipo de trabalho me proporciona. Porque eu descobri, depois disso, que eu não gosto de trabalhar em escritório. Que eu não sei... Uma característica dela, gente, que eu estou achando super legal como mulher, né? É que tudo que você fez, você já falou 2 vezes isso. Primeira, você não tinha carta no Brasil. Isso. Então você lutou, tirou a carta para viajar para o exterior. Isso. Quando você chegou no exterior, a mami lá falou para você, queridinha, toma que é tua, Tafarel, que você vai ter que se virar, né, nos 30. O que aconteceu? Ela se posicionou e começou a fazer o que ela precisava fazer para aprender. Isso é uma característica de uma vencedora. Obrigada, porque, sim, com certeza, porque os vencedores não são aqueles que sabem tudo. São aqueles que sabem exatamente o que eles não são, o que eles não sabem, e eles não param no meio, eles não ficam travados frente a um desafio. Eles simplesmente se jogam, vão, né? Eu lembro que a minha mãe falava uma coisa para mim. Vocês estão vendo passando aí na tela aí as imagens ali das minhas viagens? A minha mãe dizia para mim que ela me achava uma mulher muito corajosa. Gente, eu tenho medo de lagartixa, de barata, de coisas que vocês vão falar ridículo. E a minha mãe dizia que eu era corajosa. Porque minha mãe dizia assim, filha, você vai para o mundo. Minha mãe dizia, minha mãe era uma mulher fabulosa e
super corajosa. Mas ela dizia, eu não teria coragem de fazer o que você faz. Então, eu olhando para você aqui, eu queria deixar claro essa característica, porque principalmente agora na época da pandemia, nós estamos ilhados. Muita gente deixou muita coisa que fazia. No meu caso, as minhas viagens que vocês estão vendo aí, eu morei fora do Brasil, as minhas viagens, o tempo todo trabalhando com isso. O que eu estou fazendo aqui? Encontrei um louco que chama-se Júlio, que abriu esse espaço para mim e que me fez trazer à memória aquele programa de TV que eu tive quase 2 anos numa televisão. Ou seja, eu estou me reinventando. Sim. Então, fala um pouco sobre isso, como é que você enxerga isso? A gente já vai falar sobre inglês, sobre tudo, mas assim, eu queria fazer esse corte, porque nós estamos vivendo um tempo tão difícil, né? As pessoas estão perdendo os empregos, está todo mundo, né, com essa loucura toda que está acontecendo, esses loucos por aí que eles estão fazendo conosco. Como é que você enxerga isso? Quem é você, Glaucia? Esses desafios que eu aceitei enfrentá-los lá, eles foram porque eu tinha um motivo maior. Meu motivo maior era aprender a língua, porque aqui no Brasil sempre é falado que a gente precisa ter o idioma para a gente poder ter um emprego melhor, uma condição melhor. Então, eu pensava assim, eu não sou afim com crianças, por exemplo. Eu não tenho filhos. Mas era o único era o único trabalho que eu poderia fazer fora do país, porque eu pensei, se eles querem que eu tenha experiência no exterior, eu vou ter que ir para algum lugar, mas eu vou fazer o quê? Porque tudo era muito caro. Então esse foi o programa mais assim enxuto, light, né, light que eu encontrei. Mas aí eu tive um preço. Ai, mas eu vou ter que cuidar de criança. Mas o que eu faço? Gente, eu engoli e pus na cabeça assim, eu estou indo lá para aprender a língua, para melhorar o meu desempenho na língua. Então, tudo bem, eu vou enfrentar. Né? Então, antes de eu sair daqui, eu já tinha um obstáculo para enfrentar, que era a direção, que eu não tinha prática, era só isso, eu não tinha prática. Mas e o medo de acontecer alguma coisa com as crianças dos outros, com o carro dos outros, e correr o risco de ser presa, e o medo de ser deportada. Uma responsa, né, gente? Foi muita responsabilidade. E assim, eu tive que fazer aulas junto com americanos, não tinha ninguém estrangeiro como eu na sala. Não foi fácil também, porque eles não me ajudavam, não faziam amizade comigo. Eu tive que fazer provas, como todo mundo. Só que eu tinha que estudar 3 vezes mais do que os outros. Porque estava na língua deles, eles tinham que ler um capítulo para chegar preparado para a aula, e eu tinha que ler 2 ou 3 vezes. Aliás, esse é o sistema americano, porque eu também morei em Nova York, estudei na universidade. É muito legal esse sistema, que eu acho que deveria ser também em todo mundo, que eu acho muito legal, que é o seguinte: você não pode ir para a aula sem estar preparado com antecedência com o tema da aula. Então, eles passam leitura, você tem que ler X número de como que fala? De capítulos. Para você chegar na aula, você tem que saber o que vai ser dado na aula. Não é bem legal isso dentro do sistema americano. Sim, porque aqui no Brasil isso já começou, né? A deixar de ter esse sistema passivo, né? A gente senta bonitinho, o professor fica passando conteúdo para você e você fica meio dormindo assim, né? E não participa, né? Lá é como já muitas escolas fazem isso, pós-graduação trabalham assim. Você tem um conteúdo para ler e já é passado para você com antecedência, logo que você começa o curso, e se você não vai para a aula preparada, simplesmente você não ganha pontinhos, né? Vão de pontinhos em pontinhos. E até um menino uma vez me deu, assim, quis, né, tirar um sarrinho, né? Ele teve um belo dia que eu não estava com vontade de participar, ou por algum motivo, eu estava, sei lá, insegura. Eu falei, não, isso aqui eu não vou perguntar nada, não. E ele falou assim para mim, vai lá. Você não sabe tudo, que fala tudo? Aí eu falei para ele,
não sei tudo, mas eu quero ganhar minha nota, né? E eu fui bem no resto das provas, tudo. Eu fui bem, eu tive notas excelentes e muitos elogios dos professores. Mas, assim, a saída para lá, tudo isso, foi um esforço grande, em nome de um objetivo maior, que eu queria e eu conquistei depois disso. Bom, gente, vocês estão vendo que dá para fazer alguma coisa. O Cá Entre Nós, ele tem sempre essa pegada, né? O Cá Entre Nós aqui, ele está sempre preocupado com você do outro lado, como é que a gente vai melhorar a vida, né? A gente pode pegar um limão, eu brinco, né? Se te dão um limão, junta água gaseificada para dar cosquinha no nariz, água gaseificada, açúcar ou adoçante, não sei, gelo, bate isso, gente, fica uma delícia, e põe uma música e dança muito, porque a vida, ela é linda, né? E vale a pena. Eu vou agora, gente, chamar um comercial para a gente poder beber uma água. Não me abandone, Cá Entre Nós, você arrasou, não me abandone, que a gente volta já já. Oi, gente. Voltamos. Ricos, vamos fazer o seguinte agora? Vamos de turismo? Porque hoje está muito especial. Antes da gente continuar, como a gente está falando dos Estados Unidos, eu quero falar um pouco de Israel, que aí você vai entender a analogia que eu vou fazer.
o Cá Entre Nós pelo Mundo vai invadir hoje a cidade velha de Jerusalém, com as suas muralhas, com a cidade de Davi, com o mercado árabe, com o Cardo, que é a antiga rua, que era a rua romana, dentro da cidade velha, dentro do bairro judeu. Vamos passar por uma rua, vamos dizer que hoje ele ficou como rua, mas que eram as muralhas de Neemias, e vocês podem olhar na parede a altura que eram as muralhas de Neemias, e depois a gente vai caminhar para o Muro das Lamentações,